Nos tempos atuais, muito se fala em avanços, aperfeiçoamentos, tecnologia, mas às vezes se deixa de lado o mais importante, que é o lado humano, o lado preponderante para que as coisas possam se tornar rentáveis e principalmente, né, adequadas ao perfil de todos no dia a dia. Estou ao lado do professor Moacir, ele vai falar hoje aqui para os varejistas do Rio Grande do Sul um tema bastante pertinente, atual e que demanda aí o sucesso, querendo ou não, em se dando a importância devida para todos que estão no varejo hoje. Espiritualidade nas empresas. Professor, seja bem-vindo aqui à tela da TV Comunitária de Uruguaiana, o programa CDL Atualidades. E aí os nossos telespectadores devem estar se perguntando, espiritualidade nas empresas. Seja bem-vindo ao microfone aqui do CDL Atualidades. Muito obrigado, minha saudação a todos os telespectadores. E o tema espiritualidade na empresa vem exatamente ao encontro do novo paradigma científico, que é a física quântica. O paradigma mecanicista, o paradigma newtoniano, tratava os projetos e as pessoas como se fossem peças, naquela ideia do universo máquina. O ser humano, o observador, era absolutamente ignorado e não significava quase nada. Daí porque com o avanço da ciência, com o avanço do reconhecimento dos direitos humanos no nosso século, essa história de tratar o universo como máquina e pessoa como peça de engrenagem passou a não funcionar. E se começou a considerar o campo, isso estamos falando agora em termos de física, um campo de forças criado pelo próprio pensamento, pelas próprias emoções, capaz de influir na matéria subatômica e nas pessoas. A partir daí começou a se entender que essa espiritualidade, ou seja, essa participação efetiva, essa vontade, essas coisas mais sutis que terminam formando o mais denso, porque uma casa antes de ser uma casa foi o pensamento de um arquiteto, por serem desconsideradas durante muito tempo, levaram ao fracasso muitos planos. Professor, e o que o varejo do Rio Grande do Sul pode se ater dentro dessa perspectiva, dentro dessa sua visão da temática espiritualidade, dentro de todo esse processo? Bom, primeiro nós devemos entender, quando se fala em espiritualidade, não se está falando propriamente de religião, e sim de uma conquista, de um avanço, de uma evolução do próprio espírito humano, porque a espiritualidade é um fator interno. E a religião nós escolhemos de acordo com nossa tendência, nossa evolução, ou não escolhemos nenhuma. Mas o detalhe da própria ciência, de que tudo está interconectado, aproveita muito ao varejo, à escola, ao lar, a todos os lugares que envolvem atividade e projetos humanos, porque nós substituímos hoje a ideia da força, manda quem pode, obedece quem tem juízo, pela ideia da sinergia, da participação. Com os nossos pensamentos, com a nossa mente, nós criamos algo imperceptível no ambiente. A física nos diz hoje que não existem vazios. Então, entre o patrão e o empregado, entre o lojista e aquela pessoa que ele está atendendo, não há um vazio. Há um espaço preenchido pelas próprias propriedades do ciberespaço e mais, pelas emoções, pelos pensamentos, o que faz com que a gente se sinta bem diante de um atendimento e tenha vontade de comprar alguma coisa mesmo que não tenha ido para comprar, ou com que a gente se sinta extremamente mal e não tenha vontade de voltar ali. É o que os antigos pensadores e poetas chamavam a egrégora de um determinado ambiente. O que é a egrégora? É a soma das vibrações, das emoções, dos pensamentos que formam o que nós chamamos a espiritualidade do ambiente. O senhor fala a respeito de espaço e nos dá a visão de que há esse hiato, essa lacuna entre quem presta o serviço e quem está buscando o serviço. De que forma aproximar e fazer com que tanto cliente, consumidor e quem está prestando serviço ou apresentando produto possam estabelecer um parâmetro de conduta que possibilite uma melhor harmonia entre ambos? Perfeito. Há uma série de providências externas, como vestir, em que linguagem se dirigir ao cliente, etc, etc. Isto é sobejamente conhecido. Mas há algo mais. Eu vou comparar com o professor. O professor, numa sala de aula, pode não conseguir transmitir todo o conteúdo que desejaria, mas o amor, a paixão ou o ódio com que ele está exercendo a sua profissão, isso é perfeitamente visível. Bom, isso vai em todos os terrenos da atividade humana. Quando alguém se dirige a nós para nos oferecer uma mercadoria, nos oferecer um serviço, se estabelece um campo vibratório, se estabelece uma relação de simpatia, uma relação de conjugação de energia ou de repulsão energética. E aí
o preparo interno. Há uma experiência muito interessante feita nos Estados Unidos, em que se verificou que em 3 lojas de uma mesma rede, os funcionários diziam exatamente as mesmas coisas aos clientes, vestiam da mesma forma, mas uma loja vendia muito e as outras 2 vendiam muito pouco. Se descobriu depois que havia algo mais. Aqueles da loja que vendia muito acreditavam na sua empresa e acreditavam no seu produto. E isso que a gente costumou chamar historicamente o carisma do líder, isso também se transmite. Eu sei se a pessoa está dizendo, mesmo que num português muito perfeito, muito treinado, muito polido, se ela está dizendo alguma coisa em que acredita ou se ela não acredita no que está dizendo. Se o professor está pensando em transmitir conhecimento ou em fazer a próxima greve para reclamar salário, isso o estudante percebe, o consumidor percebe. É verdade, tem que ter esse cuidado extremo aí no se lidar, no se tratar, né? No se atender, no se abrir as portas de sua empresa, de sua loja e bem recepcionar da melhor forma possível o seu cliente. Professor Moacir tem uma ligação com o Uruguaiana e eu queria aproveitar essa nossa conversa aqui na tela da TV Comunitária de Uruguaiana, porque o senhor tem um amigo em comum conosco, uma pessoa bastante querida na nossa comunidade. O meu prezado amigo, o Dr. Sidney, aproveito a oportunidade para mandar um abraço, há tempo que não nos vemos, mas a distância não diminui a amizade. Não é como a gravidade que muda inversamente com o quadrado da distância. A amizade continua e um grande abraço ao Sidney. Que bom, que bom. E você continua aqui, depois de todo esse conhecimento que nos proporcionou essa participação do professor Moacir aqui na tela da TV Comunitária de Uruguaiana, você permanece aqui conosco em mais uma edição do programa CDL Atualidade.